Então, bem bacana. Joadson, curtiu a luta aí? O que você achou dessa performance do Gigatsi? Veio pra ficar aí, ele que era número 10 da categoria, o Edson Barbosa número 9, mas essa luta aí ficou com um gostinho de top 5 ali pro Gigatsi, não ficou não, Joadson? Total, total, curti bastante. Eu já gostava muito do Chikadze, né? Já acreditava muito no potencial dele. Só que eu via que tinha ainda muita coisa a construir. Eu ainda acho que tem muita coisa a construir ainda ali. Acho que tem que ver também como é que as habilidades ele lidando com o wrestler de alto calibre também. Porém, assim, contra strikers a gente já viu que, sabe, não dá. Ele já pegou outros lutadores muito bons em pés também. Porém, assim, ele não tinha pegado um cara do nível do Edson Barbosa, né? E eu, particularmente, acreditava que o Edson ia sobreviver por conta da diferença de experiência dentro do octógono, estar mais adaptado para o MMA. Mas, assim, fantástico ver como que o Chikadze consegue calcular o time e consegue ler o jogo do adversário, né? Então, ele consegue se adaptar. O Edson, ele manteve o Chikadze na pressão constante, né? Você viu que, como você falou, ele manteve aquela curta distância no pocket para tentar trocar de mãos, evitar os chutes do Chikadze também, né? Só que, assim, basicamente não é o jogo dele mesmo, né? A gente vê que o Edson ele é muito bom de trabalhar os chutes à distância, né? E poder achar momentos para conectar com combinações com mãos. E, e o Chikadze, ele soube se adaptar. E, assim, quando ele conseguiu pegar o time, foi incrível. Ele conseguiu conectar alguns socos, né? Alguns cruzados, alguns diretos e conseguiu mesclar de uma forma que o próprio Edson já começou a ficar confuso, né? Sobre de onde viria o golpe. Então, assim, ficou aquela sensação de que tem um nome, um potencial grande aí, né, para chegar no top 5 e quem sabe até chegar na disputa de título e vamos ver o que vem. Assim, ele já pediu o Max Holloway, né? Logo depois da luta, e seria um lutaço, porque ia ser trocação de dois caras que são muito bons em pés, e eu acho que, assim, é um cara que dá para bater de frente na trocação com o Holloway, né? Dá para bater de frente, tem potencial para isso. Então, eu acho que o garoto tem muito potencial para chegar lá na frente. Colocou o Edson, que é um veterano muito pesado, e era um cara que estava em plena ascensão dentro do peso pena, né? Que era o Edson Barbosa, e o Chikadze mostrou que ele tá um nível ali acima, né? Então, muito legal ver que mais um nome está surgindo aí para brigar pelo topo da categoria também do peso pena, né? Boa. Você levantou um ponto aí. Fertita, o Joadson comentou desse pedido aí do Chikadze, que é o Max Holloway. E o Max Holloway, ex-campeão dos penas, é um cara top ali. Deixa eu pegar no ranking, qual que é a posição do... O Max é o primeiro do ranking, né? E o Chikadze é o 10º. Então, Fertita, o que você me diz desse pedido do Chikadze? Porque ainda considerando ali no ranking, ó, tem Holloway, Brian Ortega, Yair Rodrigues, Zumbi Coreano, Kelvin Keitar, Arnold Allen, Josh Emmett e Dan Ige. O que você acha que pode encaixar aí o Chikadze, o Fertita? Eu achei o pedido muito bem feito, Davi. Ele pediu tanto o Holloway quanto até para ficar de suplente ali para disputa de cinturão, né? Pedido muito bem feito, porque a gente sabe muito bem que no UFC, às vezes o número 10 do ranking pediu o número 1, ele não recebe o número 1, mas faz com que ele não receba o número 8, ele recebe o número 4, 5, então ajuda a dar algum atalho nesse sentido. Eu não acho que ele já deva ser casado com o Max Holloway, eu acho que tem uma fila para seguir, mas esse pedido é válido, né? Faz com que ele, por exemplo, possa se livrar de um Dan Ige, de um Josh Emmett na próxima e pegue um zumbi coreano ou até um Yair Rodrigues, por exemplo. O bom... Pode falar. Pode falar. Não, que eu ia falar, o bom dessa categoria, que pro Chikadze, um cara que vem do kickboxing, né, tá se adaptando ao MMA, ele fala que ele tem um grappling bom também, boas finalizações, mas para ele que pode dar grandes problemas seria a princípio mais o Brian Ortega por questão de encaixes de jogo, né? Porque a maioria ali
pra cima, tem o striking também como uma das o principal jogo ali. Então, não tá... Qualquer coisa é lucro, considerando que o Brian Ortega vai pro title shot, né? Então, pro Chikadze, qualquer coisa é lucro ali pra cima, né? Exatamente, se for ver a grande maioria dos ranqueados acima dele ali, o encaixe de jogo não é dos piores para ele, né? Como você falou, o Josh Emmett tem um background muito grande no wrestling também, mas desde que migrou ele usa muito mais a parte em pé dele, e a gente consegue imaginar muitas lutas interessantíssimas, né, com o Chikadze aí, com essa galera de cima da categoria. Eu daria um passo ousado para ele na próxima, colocaria ele contra o zumbi coreano, número 4 do ranking. Eu acho que seria uma luta, um grande passo para ele que acabou de vencer o número 9, né? Mas eu acho que seria uma luta que faria sentido no momento e teria tudo para ser uma luta que agradaria aos fãs, né? E mais um passo pro Giga, que veio do kickboxing ainda dá para dizer que ele está se adaptando ao MMA, como o Joadson disse, né? Ele ainda tem algumas lacunas ali no jogo. A gente tem uma dúvida nele com relação a ele contra grapplers de nível, né? Quero ver ele se adaptando contra o zumbi coreano, que a gente viu que na última luta dele ele também soube contra o Dan Ige usar o jogo de chão, então queria ver ele se testando contra alguém que é muito bom em pé, mas sabe usar o chão também. Acho que seria um bom teste para ele se provar aí no top 5 da categoria dessa vez. Boa. O Pedro Rodrigues aqui falou que o Giga agora é terabyte. Aumentou a capacidade do rapaz, a banda tá maior ali. E o Augusto César falou que o Giga deve subir bem no ranking amanhã, porque provavelmente amanhã já é a atualização do ranking, né? O próprio Exatamente. Ele... Pode falar. O Pedro Rodrigues também falando que ninguém respeita mais o Yair Rodrigues. Tá sem moral. Pode falar, Fertita. Não, eu só falei que o ouvinte ali do chat tem toda a razão, né? O Giga já pode passar para o próximo nível ali, Tera, Chikadze ou o que quer que vocês queiram chamar ele. É o principal representante do esquadrão georgiano no momento, no UFC. Lembrando que quem for o desbravador do esquadrão georgiano é o Merab Dvalishvili, que desbravou toda essa UFC para a chegada dos georgianos em sequência. E o principal representante hoje em dia é o Giga Chikadze, que vem evoluindo cada vez mais, adaptando o kickboxing profissional dele. Ele que já competiu no Glory, já teve mais de 40 lutas no kickboxing profissional, e agora está evoluindo cada vez mais, só se dedica ao MMA, somente ao MMA, né, exclusivamente a ele, há menos de 4 anos, e agora chega como um nome para impor respeito na categoria, e lembrando que a principal esperança de futuro para o esquadrão georgiano é o Ilia Topuria, que vem logo atrás dele ali, já vai ser o próximo a incomodar o Edson Barbosa no ranking. Boa, o U vai morrer falando aqui que a experiência do Edson só faria diferença se ele lutasse MMA, quis se provar no kickboxing com um filhote de ema e deu nisso. Os próximos aí, o pessoal pra cima ali do ranking, Holloway, né, como o próprio Chikadze pediu, Yair Rodrigues, Zumbi Coreano, Kelvin Kattar, esse pessoal, eles têm que perceber que é mais ou menos isso que o Vai Morrer falou aqui. A gente tá fazendo... O esporte é MMA, então... se você pegar um dos maiores strikers que tem no UFC hoje, é o campeão dos médios, que é o Adesanya. O Adesanya, ele veio lá de trás, ele evoluiu muito a defesa de queda, essa parte de grappling, de não ser deixado... dominado de costas no chão, então ele aproveitou e evoluiu muito ali, pegou o próprio Derek Brunson, que vai lutar semana que vem, e o Chikadze, não adianta você fazer o jogo dele, e ele ainda não tá, né, tão testado, por mais que ele tenha o grappling que ele fala, então o pessoal aí tem que tentar meio que mesclar as coisas. Eu vi aqui o Augusto César falando que o Parrumpinha falou, eu também vi o Parrumpinha falando que o plano era esse,
perder o primeiro round ali, depois do segundo tentar ganhar e no terceiro botar pra baixo. Só que não deu tempo. O Gigadze é aquele cara que os golpes dele são muito traumáticos, né? A especialidade dele são aqueles chutes. E o que eu falei, quando eu vi uma luz amarela do Gigadze quando ele tava de costa pra grade e o Edson pressionando. Então o pessoal tem que ficar esperto que o jogo tem que ser próximo. Se não der pra clinchar, tem que ser na curta distância. Não adianta dar espaço. O cara soltava até aqueles martelos da capoeira. Aquele negócio se pega, machuca muito. É muito forte. Então, assim, e não é qualquer um que solta esses golpes. É o cara aventurado do kickboxing. Então, o pessoal da categoria aí ranqueado que vai pegar os Gigadze tem que ficar esperto pra usar mais do MMA e não querer provar que quem é o melhor striker da categoria. Não precisa. Davi, um ponto assim também para a gente destacar é que ele não é aquele striker que é estático, né? Ele é um cara que está se movimentando o tempo todo e não é fácil de fazer leitura da movimentação dele, né? Então, isso até a gente pode fazer até uma comparação com a Adesanya, né? Que é um cara difícil de ser quedado, porque é um cara difícil de ser encontrado dentro do octógono. Então, isso também pode se aplicar aos Gigadze. A gente ainda não viu, né? Ele colocando isso em prática, pegando um wrestler de alto calibre, mas eu acho que, assim, se ele souber utilizar essa movimentação, ele pode também se dar muito bem contra wrestlers, justamente pelo fato de não ser encontrado, né? Bateu, saiu, o pessoal não conseguir fazer leitura da movimentação dele, o que é um problema grande para o adversário. Boa, o Augusto César tá falando que ele também é mestre de karatê, também, essa questão de bater e sair, e ainda mais o octógono, é gigante o negócio, o cara tem todo o espaço que ele precisa, né? Então tem que mesclar mesmo mais as coisas.